fonte doce, água doce. 7 Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Toda a natureza é dominada pelo homem porque Deus lhe deu o domínio, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1h26. 8 Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Apesar da condição anterior, v7, o homem não pode domar a língua. Observe que Tiago aponta uma impossibilidade: nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode controlar, está cheia de peçonha mortal. Se pensarmos somente na língua, é difícil explicarmos este verso. Porém, quando verificamos que o coração do homem enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Júnior 17h09, e que o que procede do coração do homem é que contamina, e dizia: o que sai do homem isso contamina o homem. Mac 7h20. Percebemos que a abordagem de Tiago refere-se ao posicionamento de Jesus: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mt 12h34. É impossível ao homem por si só mudar a natureza do seu coração. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Júnior 13h23. Mas, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Através da regeneração Deus cria um novo coração e um novo homem e lhe dá uma nova vida. A ordem divina sempre foi: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. DT 10h16. Mas como fazer tal circuncisão? É possível ao homem fazer tal incisão? Ora, o é que impossível aos homens, é possível a Deus. A circuncisão do coração só é possível quando se está em Cristo, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. CL 2h11. Tal circuncisão é pela fé, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Está é a palavra da fé que pregamos, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. RM 10h06-10. Seria impossível à boca, língua, fazer a confissão verdadeira para a salvação caso não houvesse a circuncisão de Cristo. Só em Cristo é que o homem recebe um novo coração, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Eze 11h19. 9 Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago evidencia a incoerência de alguns: bendizem a Deus e amaldiçoam a sua criatura. 10 De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isto quer dizer que de uma mesma boca, através de uma mesma língua, um coração deita bênção e maldição. Não é conveniente a cristãos que procedam desta maneira. Caso alguém questionasse o fato de não ser próprio aos irmãos falarem mal uns dos outros, Tiago passa aos exemplos e motiva a sua argumentação. 11 Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? As perguntas de respostas prontas: não. Cada fonte deita a água que lhe é própria. Mas, uma fonte de um mesmo manancial só pode produzir um único tipo de água. 12 Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que é impossível às plantas é impossível às fontes de um mesmo manancial, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. LC 6h43. O apóstolo segue fazendo uma aplicação prática do seu ensino. 13 Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Esta pergunta é uma pegadinha. Aquele que responder, eu,
é o mesmo que queria ser mestre, e que Tiago procura dissuadir do seu intento. TG 3 horas e 1 minuto. Aquele que desejava ser mestre, ao menos se considerava sábio e entendido. Pois bem, se houvesse alguém que se considerava sábio e entendido, deveria demonstrar através de um bom trato, procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, aquele que não tivesse as suas obras demonstradas em bom procedimento, tinha em si amarga inveja e um sentimento faccioso. É necessário observar os 3 elementos que compõem o versículo. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre pelo seu bom trato. Tratamento, ajuste, pacto, tratado, convivência, passadio, alimentação, procedimento, modos, etc. Aquele que se sentisse sábio e entendido deveria ter uma boa convivência, bons modos e procedimento. As suas obras, as obras constituem o motivo pela qual alguém se gaba. Observe que bom trato não é boas obras, aquelas que são feitas em Deus, e que boas obras também não é as suas obras que o versículo faz referência. A pessoa que estivesse se gloriando deveria mostrar a sua realização, suas obras. Em mansidão de sabedoria, porém, deveria demonstrar as suas obras segundo a sabedoria descrita no versículo 17. Em mansidão de sabedoria que do alto vem. A inveja, obra da carne. 14 Mas se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. O problema encontra-se no coração do homem, e a língua torna evidente este mau sentimento faccioso em vosso coração. Este versículo demanda um exercício de interpretação de texto para uma melhor compreensão. Observe. Uma pergunta: quem entre vós é sábio e entendido? O contexto nos mostra que só quem quer ser mestre se considera sábio e entendido. Uma determinação a quem respondesse afirmativamente que é sábio e entendido. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A determinação do apóstolo só é cabível a quem presume ser sábio e entendido, porém, a determinação é impossível de ser cumprida por quem se arroga na condição de sábio e entendido. Uma conclusão. Mas se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração. Este versículo é uma conclusão do apóstolo, e aponta os elementos que consta do coração daqueles que se acham sábios e entendidos. Observe que o argumento fica inconsistente quando se tenta combinar a primeira e a segunda parte do versículo, ao se enfatizar a partícula se, mas se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso, e não vos glorieis nem mintais contra a verdade. O indivíduo pode se gloriar de uma alta posição, porém jamais alguém vai querer se gloriar de ser invejoso e faccioso. A Bíblia Vida Nova da editora Vida Nova reza o seguinte: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Para enfatizar a partícula se trocam o não pelo nem, o que dá a entender que alguém se gloria em ser invejo e faccioso. Glorias disso o quê? A ênfase deve estar no verbo ter, o que demonstra que aqueles que se sentiam entendidos e sábios só estavam cheios de inveja e contenda. Porém, se tendes inveja amarga, e contenda em vosso coração, a pergunta persiste: quem é sábio e entendido? Um sábio e entendido deve mostrar através do seu bom comportamento suas obras em mansidão de sabedoria. Quando alguém que se diz sábio e entendido não consegue cumprir com a determinação anterior, só pode estar acometido de amarga inveja e um sentimento faccioso no coração. A determinação é clara e precisa: não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Não vos glorieis. Com relação a gloriar-se, a primeira determinação do apóstolo é oposta: glorie-se o irmão de condição humilde, o rico, porém, glorie-se na sua insignificância. O apóstolo Tiago dá um bom motivo para os irmãos se gloriarem, TG 1 hora e 9 minutos-10, e reitera que todos devem estar prontos a ouvir, tardios em falar, TG 1 hora e 19 minutos. Se alguém estava procurando a posição de mestre com a intenção de gloriar-se, a determinação é clara: não vos glorieis, pois os mestres receberão maior juízo. TG 3 horas e 1 minuto, a língua se gaba de grandes coisas. TG 3 horas e 5 minutos, e quem entre eles era sábio e entendido, a ponto de gloriar-se? TG 3 horas e 13 minutos. Nem mintais contra a verdade, o verbo no grego sugere que não deveriam alegar falsas reivindicações de estarem na verdade, ou seja, eles na verdade não eram mestres, antes tinham amarga inveja no coração e um sentimento faccioso.